3 mandatos como vereador e 2 mandatos de prefeito no município de Caristina. E a minha trajetória política foi só essa, nesse município, e pretendo ser candidato a prefeito na próxima eleição. A minha própria família que meu pai já fazia parte da política local e, conversando comigo, demonstrou a necessidade e a vontade que eu fosse candidato a vereador. De início eu relutei que não queria, mas diante de um pedido de um pai, de uma família, de alguns amigos, eu aceitei ser candidato a vereador. Para ser candidato a prefeito também, minha vida tinha tomado outro rumo, eu já estava cuidando de minha vida, trabalhando em Camaçari, estudando em Salvador, estava fazendo curso de Direito, e num determinado mês de junho, por coincidência, foi solicitado a mim por minha família de novo, que precisava de mim para candidato a prefeito e que era um nome que o povo gostaria que fosse concorrer à eleição. Eu abandonei a faculdade no 5º semestre, fui concorrer às eleições no primeiro mandato de prefeito e continuei sabendo que ia ter que deixar a outra vida minha, que já estava normal, com um caminho mais ou menos traçado, mas a necessidade da época do próprio grupo político me fez com que fosse candidato. Ali, o meu principal lema de campanha eu sou um homem que já demonstrei nesses 2 mandatos como prefeito, em que tem uma relação muito grande com o povo da cidade, principalmente com o povo mais carente. Em relação a meu lema de campanha, vai ser demonstrar às pessoas que eu venho com mais experiência, com mais seriedade, com mais compromisso, e me doar à prefeitura, que é o papel de um gestor público numa cidade pequena, é a doação, é o trabalho e a vontade de fazer. Olha, eu já demonstrei a minha prioridade na educação durante os 2 mandatos, entendeu? Eu recuperei, para você ter ideia, eu encontrei as escolas em que os alunos sentavam ao chão, e eu fiz com que a valorização do aluno, do professor, fosse importante nos meus mandatos. Mas a situação do município era muito difícil, até de recursos. Hoje, para quem trabalhou, para quem foi candidato, para quem foi prefeito, já encontrou uma situação do município normalizada, em que deixamos 20 escolas municipais funcionando e com uma situação estrutural boa, uma situação de salário de professor boa. Então, mas eu acho que precisa muito mais. Eu tenho pessoalmente alguns pensamentos hoje em relação à educação. Primeiro, a valorização do professor. Não adianta governante nenhum de Acajutiba, de Salvador, do Brasil, pensar em educação sem valorização do professor. Essa história de criar um salário base de R$1.000 e tantos para o professor e não cumprir, isso é um ponto crucial, porque professor sem comer, sem vestir e sem ter vida própria, ele não será um bom professor. A minha base será a valorização do professor e a qualificação do professor. Essa é a base do que eu penso e o município de Acajutiba precisa. Independentemente disso, eu tenho uma visão também pessoal sobre isso. Que o nosso país, infelizmente, nós estamos diante de uma educação contraditória para mim. A educação do Sul e do Sudeste e a educação do Nordeste. Os governantes precisam pensar que o nosso Nordeste terá que ter um nível diferente, um tratamento diferente, uma atenção diferente. Não podemos passar para
leitor, para criança ou para estudante, um livro de São Paulo, do Paraná, dos grandes capitais no Nordeste do Brasil, que não tem eficácia. Não adianta que não tenha eficácia. A qualificação hoje do aluno é muito baixa. Ou também culpa em função dos salários, em função da estrutura de ensino que está um pouco deficitária. Eu fui prefeito em que a cidade não tinha condição nem de funcionar nada. Eu já recebi uma cidade já com condições muito ruins em todos os níveis. No caso da educação, o que é que deve ser feito? Uma coisa simples. A educação física tem que ser prioritária também nas escolas. Por quê? Falta qualificação no professor da educação física em quase todos os municípios daqui do Litoral Norte. Isso há mais de 20 anos. Isso vem criando uma desmotivação do ensino, mas a prática de esporte nas escolas é fundamental para recuperar a condição do jovem, o estímulo do jovem a esportes, a prática de qualquer esporte. Veja bem, eu durante o período que fui prefeito, eu procurei estimular cursos. Por exemplo, é um curso simples, você dá um transporte para o cara que faz um curso técnico em Aracaju, você dá um transporte para um curso técnico de enfermagem em Mata de São João. Hoje, com a condição que Alagoinhas tem, eu acho que existe um descaminho dos nossos municípios em tudo ir a Salvador. Sabe, se a condição da cidade de Alagoinhas já melhorou muito em universidade, em outros caminhos, eu acharia que nosso caminho, pela proximidade, pela facilidade, pelo custo de vida e o custo de tudo, é implantar políticas ligadas a um município mais próximo e que a gente force esse jovem a buscar nas cidades como Alagoinhas uma melhoria para o nosso município, porque a pessoa que vai para Salvador hoje são pouquíssimos para poder ter condições de sobrevivência lá. Eu já fui testado na saúde, porque eu fui quem implantei em Acajutiba, médico 24 horas, no sistema de saúde de Acajutiba. Eu reabri a maternidade de Acajutiba, em que ela estava fechada e voltou, infelizmente, a estar fechada. E isso é muito ruim. Mas eu arrecadava R$16 mil do PAB para manter o município. Isso, o recurso era muito pouco. No meu final do segundo mandato que foi criado o PSF. E criaram 3 equipes de PSF no município na época. Então, o que eu fiz foi colocar médicos 24 horas, mas isso hoje já não basta mais só isso para a saúde de Acajutiba. O que precisa é uma equipe de trabalho boa, pessoas dedicadas, fiscalização do trabalho, porque o trabalho médico ele é complicado. Se você não tiver uma equipe fiscalizando, não tem bom resultado. A secretária tem que ser uma pessoa muito eficiente, muito dedicada. E a sugestão do que eu ouço das pessoas da saúde é criar uma casa de apoio, um ponto de referência em Salvador. Infelizmente, o nosso município é muito carente de recursos, mas é a necessidade maior em que as pessoas da cidade pedem em que se crie um ponto de apoio em Salvador para o nosso município. Veja bem, a situação de Acajutiba hoje, hospitalar, é quase inexistente, entendeu? Essa coisa de um carro em Acajutiba, uma pessoa para que seja atendido, chegar meia-noite para marcar uma viagem ou ficar esperando 8, 10 horas para pegar um transporte em Acajutiba, o sistema, na verdade, está ultrapassado. Ou se cria um sistema novo, com uma equipe melhor de trabalho, com condições de trabalho. Eu hoje já sou contrário a um carro ou 10 carros saírem de Acajutiba 3 horas da manhã com motorista para levar a Salvador, mas que não há fiscalização de nada. Você não sabe se o cara foi para o médico, você não sabe se a pessoa foi fazer realmente aquele exame.
Os critérios é que são absurdos. Hoje em Cajuíba nós vemos carro passeando para todos os lugares, até para o Rio, e que na verdade quando você procura um carro para uma necessidade maior, você não tem condição. Eu tenho visitado o Dantas Bião e vizinho ao Dantas Bião tem uma casa de atendimento médicos. Então aquela casa de atendimento médico seria uma saída para Cajuíba, que as pessoas não sabem que lá tem médicos de todas as especialidades, ou quase todas, e é só chegar lá com a identidade e marcar, e as pessoas não fazem, preferem fazer um percurso até Salvador e passar o vexame de ficar 8, 10 horas entre uma viagem e outra, às vezes nem atendido é, e o risco da própria viagem para mim. A questão do PSF para mim passa pela Secretaria de Saúde, sabe? Se eu relatar para você, os médicos, quando eu entrei na prefeitura, os médicos não trabalhavam, não tinham horários de trabalho, não tinha plantão de trabalho. Se você bota o PSF e você não fiscaliza, você sabe que o médico tem que trabalhar os 5 dias da semana. E o médico do PSF, para mim, é um bem remunerado. Como é que justifica? O médico do Estado ganha R$800, R$1.000, R$1.200, o PSF ganha em torno de R$5.000. E ele trabalha 2 dias. PSF, para mim, posto de PSF no município que tem uma área de 100 e poucos quilômetros quadrados, não justifica tanto PSF, só em 2 ou 3 lugares estratégicos. A base municipal é o centro, é o hospital, é o hospital do município, o posto médico também do município. A centralização da saúde é importantíssima, porque foi criado o PSF em função de municípios enormes, Tocantins, não sei aonde, estados, e não sei o que, a Cajuíba não tem uma área de 180 quilômetros quadrados, e não justifica. Se a 300 metros, na porta do hospital tem um PSF, e dentro do hospital não tem um médico. Na rodagem a 400 metros do hospital tem um médico e no hospital não tem um médico. E o PSF com a fiscalização, e o médico não está lá todo dia. Não que o médico não tenha o que fazer, ou um curso que faça, a capacidade melhore tudo isso, mas ele terá que trabalhar os 5 dias, ou no hospital, ou no PSF, porque de outro caso a situação da saúde não melhorará, mas precisa isso, ter pulso e ter autoridade para fazer isso. A questão da média e alta complexidade é isso, criar um sistema de transporte eficiente, criar uma casa de ponto de referência, porque às vezes as pessoas estão ficando em Salvador abandonadas, leva e deixa lá, quando chega meia-noite liga para a casa de um ou de outro para socorrer alguém, e procurar Lagoinhas, que é um caminho hoje que não é a mesma Lagoinha de 10 anos, 20 anos atrás. A maternidade é um caso de justiça. Eu acho que o Ministério Público já devia ter se manifestado, porque o prefeito dava 2 horas da manhã, meia-noite, saía de leito em leito perguntando se estava bem atendido, se estava sendo alimentado. Então, no meu tempo, a maternidade funcionava e funcionava bem, entendeu? E não justifica fechado. Eu acho que o Ministério Público tem que se manifestar nessa questão, porque é uma questão de saúde pública e não justifica os filhos de Cajuíba serem registrados em outro município. E maternidade não é só nascimento, maternidade é um atendimento, é uma necessidade, é um princípio de um eclâmpsia, é um princípio de um infarto, é um princípio de uma bolsa que estoura, não é só o atendimento de nascimento. A maternidade fechada é problema do Ministério Público. Eu acho que ele já devia ter se manifestado e responsabilidade do administrador local sobre isso. Olha, questão de economia municipal, quando eu administrei a cidade, a gama de recursos era na ordem de R$300 mil mensais. Hoje o município dispõe até de 2.100.000 de recursos mensais. Quer dizer, o sujeito administrar um município com 200 mil, 300 mil reais, naquela época, era muito difícil criar políticas de melhoramento. Eu
nos meus 2 mandatos, efetuei 2 concursos para valorizar as pessoas, para que os jovens tivessem condição de disputar o concurso público. Um dos concursos, minha esposa, que está ali presente, nem passou, para demonstrar a minha seriedade com as coisas. E eu fiz os concursos e nunca procurei interferir nesse processo pessoal de injunção ou de manipulação de nenhum deles. A melhoria do município em função da receita e a valorização do jovem vai em função da boa aplicação dos recursos, que dará condição de trabalho para muita gente. Pessoalmente, eu acho que a Juquitiba hoje, numa situação comercial falida, porque nós sabemos que uma cidade do porte de Acajutiba vive 70% em função de uma prefeitura. E se a prefeitura, em seus quase 90% dos seus contratos são de fora, são feitos por fora, as compras são feitas fora. No meu mandato eu comprei Casa das Carnes, Ademir, Dedé, Cesto do Povo e outros comércios eu comprei. Quer dizer, enquanto você vê o recurso da cidade não sendo gasto na própria cidade, logicamente que o comércio vai seguir. E você não vê nenhuma política. Durante o meu mandato eu fiz um seminário sobre coco verde, em que veio técnicos do país todo, para ver se dava uma melhor condição de orientação até para a cultura, mas infelizmente nada foi feito em função disso. O próprio clima do mundo mudou, o clima da nossa cidade também. E a Acajutiba tem uma coisa: o coco foi plantado onde não tinha água, e fizeram a cultura inversa. O coco necessita de tanta água, tinha que ser feito próximo às nascentes, foram feitos nas áreas planas, nos planaltos, longe das águas. Então, com isso também a economia de Acajutiba caiu muito. A questão da agricultura, como estímulo à agricultura no meu governo, eu organizei 12 associações, consegui alguns tratores, consegui criar casa de farinha comunitária em algumas localidades, centros comunitários, e ajudar em semente e adubo, que isso era mais o governo do estado que estimulava e que mandava. Mas a agricultura precisa, na verdade, a agricultura na Bahia e no Brasil, eu digo isso de uma forma generalizada, a agricultura no Brasil e na Bahia não tem sido cuidada como deve. Por quê? Porque se nós temos aqui a EBDA, técnicos da EBDA, eles só aparecem 2, 3, 4 vezes no ano. Quando se chega a uma autoridade ou quando se tem uma distribuição de semente, não há um trabalho técnico mensal, diário, de agricultura no nosso município. Poderia ser implantado a questão da análise de solo, é o básico para a agricultura. Não tem na Bahia só tem em 2 locais, em Cruz das Almas e numa empresa particular. Isso é uma vergonha para o nosso estado. E daqui a 50 quilômetros, já no estado de Sergipe, já encontramos uma situação muito melhor do que a nossa. Eu estou dizendo isso como agricultor, como amigo de agricultor. Nós não temos apoio técnico na área de agricultura na Bahia, e a Acajutiba é resultado do próprio estado. Veja bem, a situação de segurança para mim de Acajutiba eu qualifico como péssimo. Por quê? Porque as pessoas dizem que é segurança. Segurança é uma coisa muito complexa, mas eu digo segurança policial, que é a base dos municípios da gente. Eu, quando fui prefeito, tinha 17 policiais no batalhão de Acajutiba, na delegacia de Acajutiba. Eu implantei 2 viaturas, não tinha nenhuma viatura. Tínhamos um efetivo próprio do município,
isso é uma coisa importante, que o policial começa a se identificar com os problemas da cidade. Houve uma política de governo em que transferiram os comandos para outras cidades. Isso enfraqueceu a segurança de Aracaju, porque o policial morando aqui, vivendo aqui, ele cria uma relação melhor e ele sabe onde tem os problemas, onde os problemas ocorrem com maior frequência. Mas eu fico muito triste, é que nós estamos debatendo vários assuntos importantes aqui, mas a questão da segurança na administração atual, para mim, é muito ruim. O meu mandato, eu pretendo estimular a polícia, ajudar a polícia, dar apoio à polícia. Se for preciso, existe a história de um complexo ser construído aqui já há mais de 10 anos e nunca foi feito. Se criou-se na época a ideia que seria na entrada da cidade, na rodagem. Mas quanto à segurança, eu digo, é um vexame. Aconteceu um assalto ao presidente da Câmara 3 semanas atrás, e que eu fui uma das pessoas que chegaram a socorrer a casa dele, tinha um cadeado fechado, e chegaram os 3 policiais, em que disseram a mim: nós estamos há 8 dias sem ter um litro de combustível para transportar, ou para fiscalizar, ou para andar na cidade. Que adianta tanta coisa, cidade bonita, casa bonita, rua limpa, povo rico ou pobre, se não tem 1 litro de combustível? Um prefeito arrecadar 2 milhões de reais no mês e não ter 1 litro de combustível para a própria polícia circular no município. Isso para mim, eu não sou poeta, mas digo isso: não adianta palácio, não adianta riqueza, não adianta grandeza, não adianta vaidade. Se não tem 1 litro de combustível, fecha a porta, porque a polícia e a delegacia ficam a 10 metros da casa do prefeito. E o prefeito não tem a cara, não tem a coragem, seja ele quem for, não é o atual, seja ele qualquer um que seja, e deixar a cidade sem combustível para circular, e se não tem combustível, imagine o resto. Entendeu? Isso é o que eu acho é o pior. Nós estamos inseguros na cidade. Se você não tem um sistema de educação eficiente, se você não tem um serviço de segurança eficiente, se você não tem um serviço de saúde funcionando normalmente, isso implica que as coisas não vão dar certo em todos os sentidos, principalmente em relação à droga. A droga é uma doença, e a droga é um mal em que é criado, para mim, é utilizado na maioria pelos pobres, mas é criado pelos ricos. Quem estimulou no Brasil, os ricos é que usam droga em níveis alarmantes, e os pobres é que foram usados para que se difundisse a droga como uma exterminação da própria raça. Eu acho isso questão de saúde pública, mas infelizmente os governos federais, estaduais, não têm dado atenção nenhuma ao problema da droga. No nosso município, se você melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, você pode, daqui a 10, 12, 15 anos, ter uma população melhor qualificada e saber distinguir o que é ruim e o que é bom para eles. Olha, e questão de habitação, você me dá uma oportunidade, se fosse na rádio era melhor ainda. Eu, na verdade, fui a primeira pessoa nessa terra a construir casas populares. E isso deu um problema grande, porque as casas populares foi uma coisa que eu, visitando outros municípios, eu vi alguém construir. E eu, até na minha inocência administrativa, comprei um terreno, paguei o terreno e construí 32 casas. Essas casas foram um alvoroço no município. Com a boa localização, as pessoas começaram a criar história com as casas, mas os recursos é que não deixaram com que eu concluísse o projeto das 32 casas. E aí se criou a história que eu não pagava o terreno, que eu não sei o que foi um convênio de não sei de onde. Não foi convênio de lugar nenhum, foi uma
coisa que eu pessoalmente criei, que achei que era bom para o município, a construção de casas populares decente, com área grande, com quintal, murada, mas infelizmente não tive recurso para completar esse projeto. Passou o outro prefeito, não terminou, veio esse prefeito, também não deu a mínima importância. Que se criou foi um problema para o município, em que pessoas invadiram as casas e deixaram as casas numa situação de uma meia vida desorganizada. Isso aí foi, quando eu fui prefeito, ainda não existia esse projeto nos nossos municípios. O ex-prefeito já teve alguma condição de construir o projeto Minha Casa Minha Vida, não fez. O atual prefeito colocou irresponsavelmente uma placa na rua em que dizia que iam ser construídas 120 casas populares, depois retirou a placa. Eu ainda no final do meu mandato comprei um terreno de 20 tarefas para a construção de casas populares. Esse terreno se encontra próximo à rua Souza Brito, entendeu? Lá abandonado, e nada foi feito em função disso. Eu pretendo pelo que eu percebo, é falta de cuidado, é falta de documentação, falta de vontade de fazer. Eu pretendo utilizar o que o governo está dando de graça. Eu hoje já até sou contra esse projeto Minha Casa Minha Dívida. Já não é mais minha vida, porque a população do município desse, na verdade, não tem condição de pagar a prestação de casa. Não tem. Os recursos são muito poucos, a renda é muito pouca. No município maior como Alagoinhas, Esplanada talvez, mas os projetos estão ficando, a qualidade das casas não são muito boas e as pessoas não estão tendo recurso para pagamento. Eu pretendo, se fizer com recursos da prefeitura. Eu só posso lhe dizer que eu fui um dos prefeitos, tiveram antes de mim alguns que fizeram serviço de infraestrutura até razoável, mas eu devo ter sido o maior empreendedor de infraestrutura neste município. Por exemplo, vou citar a rua Beto Ferreira, Santa Terezinha, Souza Brito, Rodagem, Boa Vista, Praça do Centro Cultural, aqui onde estamos agora falando, esse próprio Centro Cultural, que era a Praça dos Cavalos. E o que eu tenho a dizer é que essa parte de infraestrutura é importantíssima para a nossa cidade. O senhor tem nomes em mente para compor a equipe de governo, caso eleito? Não tenho, e pretendo trabalhar com 10 auxiliares diretos, 5 homens e 5 mulheres. Politicamente eu votaria, e nem votaria em Milton. No atual prefeito não votaria. Eu só quero agradecer. Isso é uma utilização positiva da tecnologia numa cidade tão pequena, e desejar a todos que escolham o melhor, que façam as suas análises sobre tudo isso, e que só agradecer e dizer que está tudo bem para mim, e que sejam eleitores conscientes, amadurecidos e responsáveis.